pontos mais importantes e talvez temidos do Enem é a redação. E talvez com razão, porque querendo ou não, uma boa nota na redação pode ser aquilo que faltava para você passar na universidade. E foi o que aconteceu comigo. Assim como muitos, eu também não gostava de fazer redação e eu tinha muita dificuldade. Mas no vídeo de hoje eu resolvi trazer as técnicas que me ajudaram a sair do 620 até o 980 no ano da minha aprovação. Então, de maneira geral, nós vamos relembrar um pouco como foi a minha trajetória desde o primeiro ano do ensino médio até o cursinho, foram 4 anos, desmistificar uns pontos da redação, rever as competências que são ponto-chave e no final eu vou ler e vou comentar a minha redação do Enem para vocês verem um modelo que eu uso e que eu usava em basicamente todas as minhas redações. Ah, e no final eu vou deixar também uma surpresa para quem acompanhou o vídeo. E antes de começar o vídeo, se você não está inscrito, aperta o botão aqui embaixo, dá like no vídeo e segue a gente no Instagram que a gente tá tentando movimentar e interagir com vocês mais por lá. Então é isso, solta a vinheta. Certo, primeiro ano do ensino médio foi quando começaram a falar sobre redação do Enem. Eu não tinha muita noção do que era importante, de como era o modelo ideal e, sinceramente, eu também não estava muito preocupado em dar o meu melhor naquela época, porque pra mim ainda faltavam 2 anos, eu vou melhorando uma hora, vou melhorando a outra. E naquele ano meio que eu realmente deixei de lado. Quando eu fui fazer a prova do Enem, o resultado não foi diferente. Eu tirei um 620. Eu fui como treineiro, não tinha muita noção, mas pra mim realmente foi uma boa experiência e, querendo ou não, eu acabei ficando feliz com o resultado, apesar de ter muita gente que acabou tirando uma nota alta, como um 860 por aí. No segundo ano do ensino médio eu já comecei a me preocupar um pouco mais. O meu colégio oferecia um reforço semanal de redação, no qual 2 professoras se reuniam numa sala, davam um tema e você podia escrever para corrigir na hora. Eu botei na minha cabeça que, eita, eu vou começar a me preocupar, vou fazer uma redação e tal. Resultado é que eu quase nunca fui, e nas vezes que eu fui eu também não conseguia terminar o texto, deixava pra lá, até mesmo na aula, que a gente tinha que fazer um texto de redação, eu não saía de jeito nenhum. Eu realmente tinha muita dificuldade de fazer o texto, tinha muita dificuldade de começar, não tinha noção do que usar como citação, como botar opinião. Na realidade eu não entendia as competências direito do Enem e era isso que me prejudicava totalmente na hora de fazer uma redação. Nesse ano também eu tirei uma nota maior, mas não foi tão alta, eu tirei de 620, eu subi para agora 680. Certo, agora terceiro ano do ensino médio. Como foi o meu terceiro ano? Já com o Enem batendo a porta, eu resolvi entrar num cursinho de redação. A gente tem aula semanalmente e também eles disponibilizavam corretores para você levar a redação que quiser, no dia que quiser da semana e corrigir do lado deles, eles comentando ponto a ponto. Para mim foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu comecei aí a entender como é que a redação funcionava, o que é que realmente precisava, porque eu tinha professores que comentavam isso no segundo ano, mas eu também não estava colocando foco nisso. E agora tudo começou a fazer muito mais sentido. Principalmente por causa do treino e de um ponto que eu vou estar comentando mais pra frente e que foi essencial para um pulo na minha nota. Como nesse ano eu não queria medicina, para quem assistiu o vídeo que a gente fala da nossa trajetória, eu citei lá que eu queria fazer engenharia. E como no lugar que eu queria fazer a nota não era muito alta, eu coloquei na minha cabeça, não, eu vou estar me esforçando nas outras matérias, mas em redação eu vou querer atingir um 800 pra cima. Então eu comecei nos plantões, fazia redação, levava quase toda semana. E era mais ou menos essa média, 800, 860, 820, 840. Eu realmente não conseguia chegar a mais de 900, mas como eu não tava querendo, meu Deus, eu preciso de medicina, eu preciso tirar uma nota excelente, então não era algo que eu tava me dedicando muito. E realmente o resultado não foi muito diferente das correções. Quando acabou, que chegou a nota, tava lá, 820. E foi exatamente a redação que fez com que eu não alcançasse uma nota suficiente para entrar em medicina aqui na UFAL. Porque quando chegou no final do ano, o Enem foi em 2016, o resultado saiu em 2017. Quando chegou no final de 2016 foi que eu comecei a pensar, não, vou tentar, vou fazer mais um ano. Tanto é que eu fiz a prova da estadual aqui de Alagoas, da Uncisal. Eu mudei de ideia, comecei a me dedicar em novembro para dezembro. E chegando no 2017, no ano do cursinho, foi aí que eu resolvi fazer diferente. Eu continuava a fazer muita redação, toda semana eu fazia uma, e treinava muito. Só que, em média, minhas redações estavam entre 880 e 920, por aí. Só que, pensando em medicina, eu tava meio que almejando um 960 no mínimo, porque já deixava uma garantia, mas deixava mais confortável a situação do que tirar uma nota mais baixa e realmente depender do TRI das outras matérias. Então, faltando 2 meses pro Enem, eu comecei a intensificar a produção.
eu fazia de 2 a 3 redações por semana, sempre seguindo um método, que foi o método que eu aprendi no terceiro ano na isolada de redação que eu fiz. E realmente deu certo. Eu fiz tanto que basicamente deixou no automático e foi essencial para eu conseguir fazer a redação no tempo certo, com o conteúdo certo, e no final veio um 980. E eu perdi na C1, eu admito, eu não sou bom com português, gramática, então eu já meio que tava aceitando, porque toda redação que eu fazia, basicamente eu sempre perdi em C1. Eu também não tava achando que me dedicar muito para isso ia fazer diferença, e tendo uma matemática que podia chegar a um número muito alto. E realmente foi isso que aconteceu, deu certo, ainda bem. Certo. Então, bora desmistificar alguns pontos da redação do Enem. Primeiro, você não precisa conhecer tudo, saber todos os assuntos. Pode ser que no dia venha uma surpresa, um conteúdo que você nunca viu, e que não é porque você não conhece a fundo que você não vai conseguir fazer uma boa redação. Para isso que existe um método que eu falei, que eu usei, e que antes de ler a minha redação eu vou comentar ele por cima, e ponto a ponto vocês vão estar entendendo o que é que eu fazia. Outro ponto são as citações. Tem gente que acha que precisa saber citação específica para todos os assuntos. E particularmente eu acho que isso não é algo muito útil, a não ser que você tenha uma facilidade muito grande de decorar. O que eu fiz com as citações foi, eu fiz um bloco de notas no meu celular com citações famosas e genéricas, daquelas que, independente do tema, se eu encaixasse, eu já estava garantindo lá a competência 2. E aí, sempre que eu ia fazer uma redação, eu consultava esse banco de citações, no caso, para ver se alguma delas batia ou combinava com o tema. Como eu fiz muita redação no ano, então isso ajudou a ir fixando o nome do pessoal, o que eles diziam, o que também facilitava para no final você poder fazer uma citação indireta ou direta mesmo, se você lembrar de exatamente como ele usou. E outro ponto que eu acho importante de falar é sobre a conclusão. Esse é o ponto que eu vi que muita gente tinha dificuldade, que era sempre querer, meu Deus, eu preciso solucionar isso do melhor jeito possível e eu vou mudar o Brasil. Bem, a gente era aluno com 17 anos, 18 anos, 19. Como é que eles querem que a gente faça a solução que nem mesmo o pessoal que tá no poder tá fazendo? Então, o que eu fazia era, basicamente eu sempre usava os mesmos órgãos, só mudava o estilo. Porque basicamente eu tava seguindo um método para facilitar a redação e deixar ela o mais automatizada possível para eu não perder tempo e garantir a maior nota. Por exemplo, o que é que eu usava? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, qualquer ministério, utilizava parcerias público-privadas para fazer não sei o que das quantas. Governo federal investir em não sei o que. Eu basicamente pegava esses trechos prontos e utilizava na minha redação. A escola também é uma ótima entidade para você colocar na conclusão, principalmente quando o tema envolve educação. Então era isso que eu tinha a comentar sobre alguns pontos da redação para desmistificar e vamos ao próximo tópico. Então, antes de ir para o modelo pronto da redação do Enem que eu usava, bora revisar rapidinho as 5 competências para você entender por que de eu fazer cada coisa e também para você, no dia, conferir se você abordou cada um dos tópicos para garantir a maior nota possível. Então vamos lá. Competência 1, domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Eu sei que esse é um empecilho na vida de muita gente, era na minha, mas fazer o quê? A gente tem que saber escrever e saber escrever certo. O máximo que der, pelo menos. Competência 2, basicamente, mostrar que você compreendeu a proposta da redação e trazer outras áreas do conhecimento para sua redação. É aqui que basicamente você vai fazer as citações, vai trazer séries, vai trazer contexto histórico, tudo isso que demonstra tudo isso que demonstra uma interdisciplinaridade. Competência 3. Argumentar em defesa de um ponto de vista. O que significa? É você colocar advérbio, é você colocar a sua opinião. Se você olhar as minhas redações, basicamente todas elas você vai encontrar infelizmente não sei o que. É você também criticar uma falha em algum órgão que regula um determinado assunto do texto. E aqui na competência 3, eu sempre pedi ajuda, olhava a redação de uma amiga minha que tirou em 2016 1000 na redação do Enem, Larissa Cavalcante. Ela sempre trazia umas analogias, metáforas que eu achava muito diferente e eu acabava usando também na minha redação, porque querendo ou não funcionava. E se vocês quiserem também, depois eu trago ela para fazer um vídeo entrevistando, mostrando como foi a trajetória dela para chegar até o 1000 na redação, né? A maior nota possível e que é o sonho de muita gente. Competência 4. Você demonstrar que conhece os mecanismos linguísticos para a construção de uma argumentação. E o que é que isso implica? Você saber ligar um parágrafo
com o outro, que vai ligar com esse, e dentro do parágrafo você usar conectivos que estão ligando uma frase à outra. É você concatenar ideias, é deixar o seu texto o mais lógico e compreensível possível. Ou seja, é quando entra no início de um parágrafo, além disso, é quando entra um sendo assim, desse modo, é quando no meio do parágrafo você coloca um porém. Em oposição a isso, no início pode ser meio ruim para lembrar de colocar esses tópicos em todos os parágrafos, sem repetir também para não perder ponto, mas depois de treinar, acaba entrando no automático, já faz você garantir uma C4 de 200. E por fim, a competência 5, que é basicamente você elaborar uma proposta de intervenção em cima do tema. Se eu não me engano, em 2017 tiveram as mudanças, mas não foi nada tão grande. E é basicamente você seguir o padrão de quem vai fazer, como, por quê e pra quê. Se você respondeu todas essas perguntas, você já está bem encaminhado para fazer uma boa redação. O que eu usava e como eu usava, eu vou falar agora na próxima parte do vídeo, que é mostrando o meu padrão de texto. Então vamos lá para o modelo que eu usava em toda a redação do Enem. Introdução. 1. Eu sempre começo a introdução contextualizando historicamente ou trazendo alguma referência de conteúdo. Isso já faz me ganhar na competência 2 e abre espaço para eu continuar o raciocínio. 2. Após contextualizar ou trazer uma referência de conteúdo, eu trago a tese da redação. E o que é a tese da redação? Muito provavelmente vocês já estão cansados de saber, já estão cansados de ouvir, mas só para revisar, a tese é a sua opinião acerca daquele tema que está sendo discutido. Sempre que eu trago a tese, eu escrevo como aquela situação se encontra atualmente no Brasil e depois eu escrevo no que isso implica, como isso está afetando aquela situação. Vamos exemplificar. Se o tema é a situação do índio no Brasil, vamos deixar bem generalizado mesmo para facilitar o entendimento. A gente pode falar que, apesar da existência de leis para proteger o índio e sua cultura, ele sofre constantemente com a perda de território, o que os prejudica social, mas também de maneira identitária. Eu estou um pouco enferrujado na redação, já faz um tempo que eu não faço uma, mas seria basicamente essa a ideia. E para finalizar o parágrafo de introdução, eu sempre trazia 2 motivos para explicar o porquê que aquela situação da tese está assim. Então, nesse caso do índio, por exemplo, na redação, você iria ir atrás de por que essas leis não estão sendo cumpridas. Quem é o responsável por isso, entendeu? E aí é que é um dos pontos mais importantes da redação. Porque esses 2 motivos serão os 2 próximos parágrafos de desenvolvimento e que serão responsáveis basicamente por grande parte de sua nota. Certo, esses são os pontos da introdução. Mas você lembra que nas competências você tinha a C3, que é a sua opinião basicamente, e a C4, que é como você liga os parágrafos. Então não se esqueça disso. Sempre conecte uma frase a outra com nesse sentido, sendo assim, coloque sua opinião. Como eu falei antes, quase sempre eu coloco ali um infelizmente, a situação tá desse modo. Porque aos poucos você já vai garantindo a nota. Então, para já deixar registrado, no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo, sempre confira se você colocou uma citação de conteúdo e se você colocou sua opinião ao decorrer do texto. Não precisa estar toda hora demonstrando indignação, não sei o que, mas usar advérbios que, de maneira explícita, ou até uma formação que deixe sua opinião de maneira indireta, já pode contribuir para a competência 3. Agora, o desenvolvimento da redação, que é referente ao segundo e ao terceiro parágrafo. Basicamente, os 2 vão seguir a mesma estrutura, a mesma ideia, e como eu falei antes, você vai desenvolver os motivos que você colocou ao final da sua introdução e que justificavam a situação atual da sua tese. Então, já de praxe, de maneira geral, comece com o conectivo. Ligue o parágrafo anterior ao parágrafo atual. Beleza? Que você já vai garantir a competência 4. Sendo assim, logo, nesse sentido, pronto. Pegou a competência 4. O que eu fazia era basicamente dizer como está a situação daquele tópico, o culpado daquilo, e eu finalizava com uma reflexão acerca das consequências futuras para isso. E nesse parágrafo, basicamente, quando eu falava do culpado, é quando eu encaixava advérbios, termos que emitiam opinião para já garantir a competência 3. E quando eu falava como estava essa situação, é quando eu tentava garantir a competência 2, quando eu trazia uma referência de conteúdo. E eu basicamente garantia a competência 2
quando eu desenvolvia como essa situação estava. Porque aí eu posso tanto trazer realmente um fator cultural que justifique, que está associado, quanto eu posso fazer uma metáfora, uma analogia com a série mesmo que você gosta de assistir e que vai deixar o seu texto muito mais fluido. Pronto! Desenvolvimento é basicamente isso. Eu repetia em quase toda a redação. Era quase que no automático para ter certeza que eu não errei nada e depois eu até revisava e ia marcando as palavras. Essa daqui indica uma referência de conteúdo, essa aqui indica uma opinião, isso aqui é um conectivo e assim vai. Pronto, fechou o desenvolvimento, conferiu C1, C2, C3, C4. Tudo certo, então vamos passar para a conclusão. Basicamente na conclusão eu segui esse roteirinho. Quem vai fazer o quê, como e pra quê. Eu repetia isso 3 vezes, ou seja, eu escolhia 3 órgãos, 3 entidades para resolver a situação e explicava direitinho como é que ele iria fazer isso. Quer dizer, direitinho não, eu deixava um negócio meio generalizado. Pegava um ministério, pegava a escola, pegava a própria sociedade, pegava parcerias público-privadas e dava um jeito deles resolverem um problema. Se realmente na vida real ia resolver a situação, eu não sei, mas eu tava lá e tava cumprindo as regras do Enem, que eram o essencial para aumentar a nota. Pronto, espero que tenha ficado claro. E se não ficou, vamos agora para a última parte do vídeo, que é quando eu vou ler a minha redação do Enem e vou explicar parte por parte por que eu coloquei aquilo e o que é que aquilo garantiu na minha nota no final. Então, vamos lá. Eu vou começar a ler e aqui do lado eu coloco o parágrafo e vou grifando o trecho que eu tô lendo para ficar melhor de vocês entenderem. Para quem não lembra, em 2017, o tema da redação do Enem foi Desafio para a formação educacional de surdos no Brasil. Então vamos para a primeira parte, que é a introdução. Lembrando, a introdução começa com uma contextualização histórica ou uma referência de conteúdo, algo nesse sentido. Depois vai passar para a sua tese e lá vai ter a sua opinião e basicamente como aquela situação está hoje em dia no Brasil. E você finaliza com 2 causas daquele problema para poder desenvolvê-las nos próximos 2 parágrafos, que são os desenvolvimentos. Então bora lá. Durante o desenvolvimento das sociedades, a inclusão social de deficientes configurou-se como uma das mais difíceis tarefas. Primeiro ponto, contextualização histórica, ok? Continuando. Infelizmente, ou seja, já estou colocando aqui a minha opinião para garantir uma C3. Por mais que no século XXI existam tecnologias e mecanismos que proporcionem isso, indivíduos surdos no Brasil continuam com dificuldade de acesso à educação, o que os prejudica social e economicamente. Ou seja, basicamente a minha tese é que os indivíduos surdos possuem dificuldade de acesso à educação, por mais que tenham tecnologias necessárias para isso. Isso foi um ponto importante porque eu fiz um contraponto da realidade e ainda consegui emitir minha opinião puxada por esse infelizmente. E para finalizar a introdução, as 2 causas desse problema eu coloquei. Nesse sentido, ó aí, garantida C4, conectivo, a falta de um preparo escolar para atendê-los, a falta de preparo escolar, e o desestímulo pelo não reconhecimento social, outro ponto, pelo não reconhecimento social de suas capacidades, são empecilhos no processo educacional. Finalizei, basicamente fazendo uma afirmação no início do que eu já tinha falado antes, que os surdos têm uma dificuldade para a educação no Brasil, que eu concretizei isso com são empecilhos no processo educacional. Não tem nada muito mágico, não tem nada muito difícil, é basicamente repetir sempre o mesmo processo. Agora, desenvolvimento 1. Comecei com logo, puxei de um parágrafo para o outro, conectei, garanti a C4 de novo. Não é segredo o baixo número de escolas e universidades que proporcionam educação acessível em oposição à grande quantidade de surdos no país, mesmo com o avanço tecnológico e da língua brasileira de sinais. Com a língua brasileira de sinais eu já comecei a trazer conteúdos de outras áreas do conhecimento, seja um conteúdo cultural acerca da sociedade brasileira já está entrando, para garantir a competência 2, e ainda fiz o contraponto entre o baixo número de escolas e a grande quantidade de surdos, que indicava lá no texto de apoio da redação. Continuando. Isso é um reflexo da inobservância e descaso do Estado para com a população. Esse inobservância do Estado eu copiei da Larissa, minha amiga que tirou 1000, e eu usei muito isso na redação. Funcionava, dava certo, porque você está emitindo sua opinião, você já está garantido a competência 3. O que impede o segmento
pleno e efetivo da Constituição brasileira. Olha aí, competência 2. Visto que a educação é um dos direitos básicos por ela proposto. Beleza? Garantiu a competência 2 nesse trecho. E agora eu finalizei com: desse modo, sempre o conectivo, enquanto os locais de ensino continuarem mais excludentes do que plurais, a marginalização de tais indivíduos permanecerá, inevitavelmente, como uma realidade. E aqui, nesse final desse parágrafo, que eu faço uma reflexão acerca do futuro, eu também estou emitindo a minha opinião, garantindo agora a C3. Então, revisando o parágrafo de desenvolvimento, eu trouxe a realidade como ela estava, que tem pouca escola para muito indivíduo surdo, e que ela não está conseguindo gerenciar isso. Depois eu fui para o culpado, que foi o Estado, que eu coloquei aí na observância do Estado, e ainda consegui encaixar uma parte da Constituição para garantir a competência 2. Depois eu fechei com a reflexão para o futuro e pronto, finalizou o desenvolvimento 1. Agora eu vou ler o desenvolvimento 2 e você vai ver que basicamente a estrutura é a mesma. Além disso, conectivo, o desafio em educar surdos encontra-se também na desmotivação desses indivíduos, ao passo que a falta de conscientização da população, fruto das tímidas campanhas do governo, faz a sociedade enxergá-lo como incapazes e assim, tirando do deficiente auditivo a vontade de estudar. Pronto, lembra lá na minha introdução que uma das causas que eu coloquei para a tese foi o desestímulo pelo não reconhecimento social deles serem capacitados. Então aqui foi isso que eu fiz no início. Eu desenvolvi essa causa. Eu falei que uma das dificuldades é que eles não se sentem motivados de estudar porque a população não está ciente de suas capacidades e o governo faz pouco caso com isso. Ele não faz campanhas para dizer, o indivíduo surdo consegue fazer isso. Continuando. Isso se reflete no mercado de trabalho, que pouco acolhe esses indivíduos, mesmo que, de acordo com a especialista em acessibilidade Ângela Carneiro, agora eu estou trazendo a referência de conteúdo, o deficiente é capaz de tudo, bastam os meios necessários. Realmente, essa referência foi um pouco de sorte porque eu fiz uma redação há muito tempo, foi no início do ano de 2017, e eu anotei essa citação e, por sorte, não esqueci. E esse parágrafo eu terminei assim. Assim, conectivo, percebe-se o quão danoso ao surdo é a manutenção da falta de acesso à educação, que os priva de uma vida social digna e da possibilidade de crescimento econômico. Fechei, de novo, com uma reflexão para garantir a minha opinião. Então, de novo, nesse parágrafo eu falei como é que estava a situação, comecei a desenvolver um pouco, encontrei o culpado, encaixei uma referência de conteúdo, trazendo mais para a realidade do mercado de trabalho e finalizei com a reflexão, dizendo o porquê aquilo é danoso, como é que isso, a sua situação toda vai afetar o indivíduo. Sempre buscando palavras que, de maneira direta ou indireta, vão emitir a minha opinião. Então, vamos lá para o último parágrafo, a conclusão. Eu escrevi basicamente assim. Desse modo, de novo, conectivo, não esqueçam. É necessário por parte do Ministério da Educação a adaptação de escolas e universidades às necessidades do surdo. O que, principalmente com investimento em professores que se comuniquem em Libras, como por meio da destinação de verbas, eu completei mais ainda o como, a fim de tornar a educação efetiva a realidade desse grupo. O pra quê? Pronto, finalizei a primeira proposta. Agora, o segundo tópico para finalizar a intervenção. Além disso, olha aí o conectivo de novo, é preciso que o governo federal, invista na maior veiculação de campanhas na televisão e internet, como que conscientizem a população sobre as capacidades do deficiente auditivo. Isso é o que, e para finalizar, de modo a possibilitar uma maior inclusão dele com a diminuição da ignorância popular. Para quê? Pronto, finalizei a redação. Basicamente em todo o parágrafo tinha uma competência 2, competência 3, emitindo a minha opinião, conectivos, ligando os parágrafos, deixando a redação toda ligada e lógica, e finalizei a conclusão da maneira mais completa possível. E era basicamente isso que eu fazia em toda a redação. Se você pegar as minhas redações de 2017, eram iguaizinhas à parte da estrutura. Só mudava o texto porque o tema mudava, mas era sempre assim. Isso me fez garantir uma nota maior e fazer a redação no tempo certo. Muitas vezes era algo que eu tinha dificuldade e que ficava, eita, será que eu vou ter uma inspiração na hora para fazer a redação? E realmente não é inspiração.
é basicamente treino, 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 treino. Quanto mais redação você faz, mais você lembra das citações, mais você lembra de usar os conectivos, de emitir a sua opinião, deixar explícito, porque é um texto dissertativo argumentativo. Para você estar argumentando, você tem que estar mostrando que você sabe se posicionar diante de determinado tema. Bom, então foi basicamente esse vídeo. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado você a ter uma noção melhor sobre a redação. Lembrando, é sempre treino, treino, treino. Tenha suas anotações de referências culturais, mas se puder, faça uma redação por semana. E mais perto do Enem, se puder, aumente essa carga de redação, porque pode fazer uma diferença muito grande no final. Porque vai que caiu algum tema de uma redação que você fez ou de um tema parecido, que foi o que me ajudou. Porque eu já fiz um tema sobre deficiente, não era sobre surdo, mas era deficiência no geral, e algo que eu pesquisei serviu para a redação do Enem. E para você que ficou até aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma pasta no Drive com todas as redações que eu fiz em 2017, escaneadas. Elas não são todas maiores que 900, algumas são 880, 860, mas tem muito tema lá, muito tema mesmo. E você pode usar para ler e se inspirar e até buscar novas referências que eu posso ter utilizado e que você não sabia na construção da sua redação. Não lembro exatamente quantas redações são, mas foram bastante. Eu acho que no final eu acabei fazendo umas 30, por aí. Então é isso, se você gostou do vídeo, se ele foi útil, te ajudou, lembre de mandar para um amigo, dá o like aqui, se você não é inscrito, se inscreve também e segue a gente lá no Instagram, @mednmind. Obrigado por ter assistido até agora e até o próximo vídeo.